que toma de 4, né? É uma coisa, barbaridade. Hoje é segunda-feira, é o seguinte, ó. Primeiro, boa tarde, Veloso, boa tarde, Souza, boa tarde, Oscar Roberto Godoy. A gente tem muita coisa pra falar. Em relação ao Corinthians, meu irmão, perder pro Flamengo, quase todo mundo vai perder. É como perder. Você pega o Vasco, que o Corinthians meteu 3-1, você pega o Vasco jogando com o Flamengo. O grande problema do Corinthians é que, por exemplo, o seu Carrilho não consegue correr segundo tempo. O que está acontecendo com esse cara? Pô, quantas vezes eu, Souza, Veloso, a torcida do Corinthians, Godoy, a gente coloca a importância do Carrilho com a ausência do Garro. Vamos lá, o cara não consegue dar um pique. O que está acontecendo, irmão? Qual que é a parada? É assim, como é que um jogador de 32 anos não consegue correr? Por quê? O que está acontecendo? O André Ramalho, quando ele chegou sem fazer pré-temporada, meu irmão, era dificilmente ele perdia uma cobertura do lado esquerdo, do lado direito, ganhava. O que está acontecendo, irmão? O que vocês estão achando que vocês são? Não é perder para o Flamengo hoje, eu acho que só o Palmeiras que bate de frente. E aí você pega os times do Rio, que aí é um clássico regional, que aí é uma outra motivação, que isso é natural. Só que é o seguinte, como perdeu? Aí veio o treinador que ganhou 2 jogos do Sport e se foi um jogo mais ou menos. Não foi? Uhum. Aí você joga contra o Racing do Uruguai. Tem o Félix Torres que é expulso. Eu faço um jogo onde eu ganho o jogo de 1-0 num lance de escanteio, gol do Romero. Aí eu jogo contra o Fluminense. Em casa, eu perco o jogo e não jogo nada. Eu jogo contra o Bahia, primeiro jogo. Eu jogo com o time reserva. Eu faço um bom jogo. Eu jogo contra o Vasco, eu ganho de 3-1. Ponto, acabou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Qual é a ideia daquilo que eu penso, que eu falei com o Godoy ontem, no apito final? Meu irmão, o Hugo, você não tem o que falar de seu menino. É um goleiraço, mesmo ele falhando no lance, o Hugo acertou a bola, mete pro Souza lá, ó. Mas deixa eu pegar o pessoal ali, pro pessoal ver como é que não erra o passe. Ó, tá ali, ó. Mete devagar, não vem por dentro. Por dentro não dá. Vai lateral, você tá longe do gol, mas tudo bem. Lateral aberto, tá tudo bem. Agora, vamos lá, o Mateuzinho tá jogando? Não. Félix Torres tá jogando? Não. André Ramalho tá jogando? Não. Se precisar do Kaká, aí a gente pula da ponte. Pula da ponte Rio-Niterói, aí vê se o Tubarão tá lá ou só sogra tá lá, né? Aí você vai ver. Aí você tem o Gustavo Henrique. Entrou pá, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Aí você tem o Andileri, que é bom lateral. É um cara que marca, um cara que, sabe, que não pipoca, uma baita de uma contratação. Aí você tem o Breno Bidon, menino craque de bola, mas precisa ter panca, né? Aquela coisa toda, jogar o Campeonato Paulista. Brasileiro, meu irmão, você joga contra o Fortaleza, é porrada. Brasileiro é o pior campeonato que tem, não é Libertadores. E aí você tem o Carrilho, que tá andando em campo. Aí saiu o Garro. Pô, mas peraí, o Corinthians não joga mais por causa do Garro? Ah, o Palmeiras não joga mais por causa do Rafael Veiga? Ah, o São Paulo não joga por causa do Lucas? Ah, o Pedro voltou? 5 jogos, 4 gols. Sabe quantos gols tem o Vitor Roque? Nenhum, em 11 jogos. O Pedro é um monstro. Mas aí quem joga do lado dele? De Arrascaeta, Everton, Luiz Araújo, né? Aí o Gerson que é craque. Não tem, o Flamengo é campeão brasileiro, irmão. Não tem um time de futebol sul-americano e no mundo, o Flamengo hoje briga com o Real Madrid, briga com o Barcelona, briga com o Manchester. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga para ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. O Corinthians foi para o Rio de Janeiro sob os olhares de Dorival Júnior. Dorival Júnior ainda não anunciado oficialmente, mas já é de conhecimento público que... ele não assinou... dá tempo de voltar atrás. Rapaz, ele falava, olha, pensando bem. Dá tempo de voltar, falar, arranjar um problema, rescisão da CBF, não sei o quê, mas Vamp, Dorival tava lá e viu o Corinthians tomando um sacode pro Flamengo. Boa noite pra você, Vampeta. Boa noite, Boni, boa noite, Flávio, boa noite, Bruno, boa noite a todos, né? Vamos sapecar que 4-0 foi pouco, viu? Achei que o pênalti também ali foi inexistente, mas foi
O pênalti foi do quarto gol. O Corinthians começou muito mal, lento, apático, marcando com os olhos. O Flamengo começou impiedoso, né? Nos primeiros minutos, já com menos de 5 minutos fazendo um gol. Depois Pedro cabeceou uma bola na trave. Aos olhos de Dorival, que estava junto com o Fabio Soldado, olhando a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians que na temporada vem tomando muito gols, né? Muda zagueiro, entra zagueiro, sai zagueiro. E a equipe continua tomando gol. O Flamengo que tem a volta do Pedro, né? O Pedro já na sua volta já pelo Campeonato Brasileiro já está com 3 gols. O artilheiro é a Arrascaeta, que tem 5. E o Pedro jogando muito também, né? O Flamengo jogou muito, acho que foi a melhor partida do Flamengo no ano, sobrando. E o Corinthians, na tarde de hoje, muito apático, marcando a distância, um Corinthians lento, sem inspiração nenhuma. O Hugo Neneca também numa tarde feliz. Acho que ele teve participação direta nos 3 gols. Acho que dava para fazer melhor. Mas dá os méritos à equipe do Flamengo. E o Dorival agora vai ter que... Né, já tem aí Copa do Brasil no meio de semana, tem o Inter no final de semana, depois tem Copa Sul-Americana. Não dá tempo de treinar, mas vai ter que organizar, e organizar muito esse setor defensivo do Corinthians, né? Enquanto o Flamengo, se jogar assim a temporada, é favorito a tudo. Já é favorito a tudo pela qualidade dos seus atletas, né? Precisa reverter lá na Libertadores, mas a tarde de hoje o Flamengo sobrou. Arrascaeta jogando muito, De La Cruz também fez uma bela partida, o Pedro sobrando. Foi um grande jogo da equipe do Rio de Janeiro. A gente falava no Canelada 1 sobre o time principal do Corinthians, ele poderia até encarar o Flamengo. Aí foi feito um cara a cara, apesar do Pilato falar que foi parelho, foi 7-4, pô, quase o dobro, né, pro time do Flamengo. Eu sei que raio de empate de 7-4. A verdade é que quando há necessidade de mexer no time, o Corinthians tem mais dificuldade. E quando o Flamengo joga tudo que pode, é difícil de você encarar. Qualquer time do Brasil, talvez só o Palmeiras possa jogar de igual para igual com o Flamengo pleno. E hoje ele estava pleno. Ele entrou rasgando, logo em 30 minutos já está 3-0. Corinthians com falhas básicas, né? Teve até um gol, acho que é esse aí. Tá muito passando parecido aí com o gol que o Barcelona fez ontem no Real. Para não dizer que o Corinthians não vê coisas internacionais, tá vendo? Copiou ontem a saída de jogo do Real Madrid, uma saída errada como essa aí, e o Corinthians acabou sendo totalmente envolvido. O Flamengo tirou o pé. Se não tira o pé, a coisa vai ser bem pior. Vai ser bem pior. Foi um vareio, um passeio. O Flamengo jogando tudo, o Corinthians assustado, não jogou coisa nenhuma. E nessa situação, quando o Flamengo está jogando tudo, tem que pegar um adversário muito ligado, muito focado, com muito bom nível. O Corinthians não tinha nem técnico, né? O Orlando é muito bom, mas ele sabia que estava já saindo, entendeu? A pegada é diferente. Ainda perde o Depay, ali o jogo já estava perdido, bem na verdade. Mas foi um vareio, foi um passeio. Ficou barato esse 4-0, poderia ser mais.